E aí pessoal, eu sou o Lucas, biomédico, e hoje eu estou gravando esse vídeo um pouco diferente do estilo que a gente grava aqui no canal, para falar de uma hashtag que subiu recentemente no Twitter, a hashtag O Átila Me Enganou. A gente tem visto aí muitos robôs subindo essa hashtag e ela envolve todo um assunto que está dentro da nossa temática, que é a divulgação científica. Mas eu gostaria de comentar esse assunto principalmente porque ele envolve um problema que é o desprezo pela ciência e o desprezo pelos divulgadores científicos, que está em alta no Brasil, né? Então a gente vai explicar por que essa hashtag subiu, o que está acontecendo e quem é Átila, né? Quem que é o Átila Yamarino famoso lá? Bom, o Átila é um divulgador científico que ele ficou famoso pelo Nerdologia, muita gente conhece esse canal, que é um canal que fala de ciência, mas trazendo para uma cultura pop, para uma cultura nerd. Mas o que fez o Átila bem famoso mesmo nesse momento foi uma live que ele fez falando que o Brasil teria 1 milhão de mortes. Poxa, mas ele falou que a gente ia ter 1 milhão de mortos até agosto e hoje a gente tem 93 mil mortos. Quer dizer que a previsão do Átila errou em 90%, não é isso? E aí o pessoal tá subindo essas hashtags lá, o Átila me enganou, falando que na verdade ele enganou a galera porque ele falou que ia ter 1 milhão de mortes e estão morrendo 93 mil pessoas, como se isso não fosse muito. Mas de qualquer forma a gente vai comentar esse assunto. Será que ele realmente enganou as pessoas? Será que a gente fez um alarde desnecessário? Será que todos os nossos vídeos aqui alertando sobre os perigos do coronavírus não eram necessários? Eu vou te dar a minha opinião nesse vídeo, mas antes eu queria te pedir para se inscrever no canal, clicar no gostei aí embaixo se você apoia esse tipo de conteúdo aqui. Se você é da velha guarda, não esquece de comentar esse vídeo, porque ajuda bastante esse vídeo a chegar em mais pessoas e combater também os comentários, que a gente tem recebido muitos ataques aqui pelos temas dos vídeos que a gente está trazendo, né? E na verdade, pensando bem, isso é até legal porque a gente está vendo que a gente está atingindo o público que realmente precisa de ciência na vida, precisa de informação científica. Então me ajuda nessa missão, se inscreva no canal, clica no gostei aí embaixo e bora pro vídeo. Bom pessoal, lá no dia 20 de março, quando estava começando aquela situação de isolamento no Brasil, a gente nem sabia o que seria o coronavírus direito aqui no país, o Átila fez uma live no canal dele, que ficou extremamente famosa, porque ele falou lá do 1 milhão de mortos no Brasil até agosto. Essa live foi baseada em um estudo do Imperial College of London, que é um grupo de pesquisas muito relevante lá da Inglaterra, e ele até guia políticas públicas. É um dos grupos de pesquisa com maior respeito internacional e possui vários epidemiologistas muito importantes no mundo. E eu vou colocar o trecho que ele fala dessa 1 milhão de mortes só para a gente contextualizar o assunto. Vamos lá. E o que acontece nesse cenário onde não se faz nada? São 81% dos americanos contaminados, quase 1% deles morrem em 5 meses, o que dá 2,2 milhões de americanos mortos entre abril e agosto por coronavírus, se o país não fizer nada. Foi isso que eles calcularam. Tá? O cálculo para a Inglaterra, que é menor, é de 500 mil de ingleses mortos. Isso foi o que fez o primeiro-ministro inglês parar e desistir da ideia de não fazer nada. Porque se ele não fizesse nada, ele teria 500 mil de mortos entre abril e agosto. O Brasil está um pouco atrás disso, a gente deve ter esses casos acontecendo um pouco mais para frente. Mas se a gente extrapolar isso para o Brasil, se o Brasil não fizer nada, se as empresas continuassem funcionando em todos os lugares, se a gente não tivesse decretado estado de emergência, se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção aqui, só pela Covid, o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto, e só pela Covid. Beleza, pessoal, então ficou claro que ele fala se a gente não fizesse nada, a gente teria 1,4 milhões de mortos. Mas o pessoal escolhe ignorar completamente essa frase, completamente esse trecho, e falar que ele falou que a gente ia ter 1 milhão de mortos e, portanto, ele está errado, né? Porque a gente só teve 93 mil. Então, só para começar, já tem um viés bastante importante aí de que as pessoas estão sendo guiadas, talvez por uma frase tirada de contexto, frase tirada completamente de contexto, na verdade, para falar que o Átila enganou a galera. Na verdade, está faltando a interpretação de texto nessa galera aí, né? Porque eu, sinceramente, acho que ficou bem claro. Então, realmente, o Átila nos enganou? Ele foi taxado de alarmista, né? Porque ele traz o trecho de 1 milhão de mortos num momento em que todo mundo tinha uma grande incerteza sobre o coronavírus.
E, de certa forma, o tom que ele leva nessa conversa é um tom bastante pesado, é uma conversa pesada, porque a gente está falando de vidas humanas e, sinceramente, eu até entendo o que ele está falando. Só que eu acho que o Átila, nessa live, errou num ponto porque ele só trouxe o lado ruim da coisa. Ele não trouxe o que aconteceria se as medidas de isolamento social fossem realizadas. Ele trouxe um cenário que é do estudo do Imperial College, a gente já até falou em alguns vídeos aqui do canal, que mesmo no cenário de mitigação, que é aquele isolamento parcial de pessoas idosas, que até estava sendo defendido por alguns aí do governo, mesmo esse isolamento não seria capaz de eliminar completamente o número de mortes e a gente ainda teria milhares de mortos. Eu acho que ele errou porque nesse estudo tem lá uma parte que fala sobre o que aconteceria se esse isolamento fosse feito. E, inclusive, alguns dias depois, o próprio Imperial College publicou um trabalho mostrando os dados aplicados à realidade da América Latina. E quando a gente extrapolava para o Brasil esses dados, eles nos davam que no melhor dos cenários a gente teria 44 mil mortos. E o que é esse melhor dos cenários? É o lockdown completo, todas as cidades fechadas, como foi lá na China, o que na prática não é possível aqui no Brasil. Mas no melhor dos cenários a gente teria 44 mil mortos. E num cenário realista em que o isolamento fosse meia boca ali, mal feito, parcial, a gente teria 200 mil mortos até o final de agosto. Hoje a gente está com 93 mil mortos, bem no meio da projeção. O que, na minha opinião, essa projeção foi bem realista, na verdade, porque a gente teve um isolamento parcial, um isolamento mal feito no início, a curva cresceu. Na hora que a curva começou a baixar em alguns estados, a gente teve uma reabertura gradual, então ela foi feita de forma prematura, e a gente teve um aumento do desrespeito pelo distanciamento social e um aumento do descrédito das instituições científicas e da mídia que defendia essas medidas de isolamento. Então o Átila foi alarmista? Talvez a linguagem que ele utilizou, o tom que ele utilizou tenha sido alarmista, mas sinceramente eu acho que era necessário naquele momento. Tinha muita gente que eu conhecia, amigos, parentes, família, que não estavam acreditando no isolamento social, que não estavam acreditando que o coronavírus era um problema grave e estavam até fazendo graça de usar máscara, de que a gente ia ficar aí uma semana parado, igual foi a greve dos caminhoneiros. Mas desde sempre eu fiquei defendendo de que a gente ficaria como se fosse na greve dos caminhoneiros durante meses. Eu até fui um pouco otimista nessa previsão minha, porque eu falei que a gente ia ficar um mês isolado em casa, né? E na verdade a gente já está aí há quase 5 meses em isolamento. O que aconteceu foi que com a fala do Átila, a gente viu famílias assistindo lives, um monte de pessoas assistindo e comentando a live dele. Então o que aconteceu foi que a live ela fez um papel de um instrumento para falar para as pessoas: pessoal, o bicho vai pegar, esse negócio não é brincadeira, ele é grave. E acabou dando um resultado de realmente criar um alarde, isso ficar bem famoso e as pessoas realmente respeitaram o isolamento social no início. Então nesse ponto, eu acho que o Átila fez um excelente serviço para o país. Em vez de pensar que o Átila errou, a gente devia estar falando sobre quantas vidas foram salvas com o isolamento social, né? Porque a projeção do Átila era uma projeção de um estudo feito lá na Inglaterra e extrapolado para o Brasil, que falava de 1 milhão de mortes. Se morreram 93 mil pessoas, a gente está falando aí de 90% de pessoas que foram salvas, porque a gente fez medidas de isolamento, porque a gente usou máscara, porque a gente fez o distanciamento social. A gente tem que falar dessa forma. Mais do que ficar reclamando da ineficácia do isolamento social e não proteger essas 93 mil pessoas que morreram, é melhor a gente ficar falando sobre quantas vidas ele realmente salvou. Hoje, tudo aponta que a imunidade de rebanho, aquela imunidade que é gerada ali quando as pessoas alcançam um certo número de pessoas imunes ao vírus e barram a transmissão na sociedade, a gente sabe que essa imunidade de rebanho está muito longe de ser alcançada, não só porque a gente ainda não viu imunidade de rebanho em nenhum país do mundo, mas também porque alguns estudos mostrando isso em aglomerados, principalmente aglomerados ali de alojamentos militares, de navios de cruzeiro, mostrando que as pessoas realmente se infectaram sem trégua, continuaram infectando os outros e não chegou numa imunidade de rebanho nessas pequenas aglomerações. Então a imunidade de rebanho por si só não seria suficiente para barrar o avanço do coronavírus. E a gente também sabe que a Covid, ela interna pelo menos 10% das pessoas que se infectam. Então se a gente está falando aí de 100 mil pessoas, são 10 mil internadas. Se todo mundo se infectar ao mesmo tempo, são 10 mil leitos de UTI necessários. Agora vamos extrapolar isso para a população brasileira. Se for 1 milhão de pessoas infectadas, vamos pensar maior, 10 milhões de pessoas infectadas, a gente vai ter cerca de 1 milhão de pessoas necessitando leitos.
E desse total de pessoas aí, que a gente vai colocar em torno de 100 milhões de brasileiros infectados, se a gente não tivesse feito o isolamento social, se 0,7%, que hoje a gente sabe que é a taxa real de mortalidade do coronavírus, se 0,7% fosse aplicado em 100 milhões de brasileiros infectados, a gente teria pelo menos 700 mil mortos, o que não está muito longe aí dos 1 milhão de mortos que o Átila falou lá em março. Então, nesse ponto, pessoal, eu acho que o Átila acertou muito. Ele falou bem no momento em que todo mundo estava desacreditando o coronavírus, achando que isso não era um problema grave. Mas eu não queria ficar discutindo isso. Na verdade, eu já discuti bastante isso aqui no canal, inclusive num vídeo que eu fiz lá no início sobre quanto tempo a gente vai ficar em isolamento. Eu falo sobre todas essas projeções, sobre quanto tempo a gente ficaria realmente em isolamento total e como que vai ser daqui para frente. Até extrapolo isso para o ano que vem. É bem interessante o vídeo, sugiro que vocês cliquem aqui depois do vídeo. Mas eu queria discutir um outro assunto, que é por que essa hashtag está subindo nesse momento, por que a gente está vendo um ataque aos divulgadores científicos em meio a uma sociedade que precisa tanto de ciência. É inegável que o trabalho do Átila é excelente. Ele trouxe vários especialistas no canal dele com um alcance incrível que muitos de nós, divulgadores científicos, nunca teríamos para falar de ciência, para falar de temas sérios. Eu lembro da live com a Mônica De Bolle lá, que ele fala sobre a economia, sobre os impactos que o coronavírus teria na economia, antes da gente começar a ver esses impactos, antes da gente saber o impacto que teria no PIB, que está saindo agora. Ele traz também o Drauzio Varella para falar sobre o nosso desconhecimento da doença e sobre como o SUS pode se adaptar para receber esses pacientes. E ele trouxe um ex-funcionário lá do Ministério da Saúde, da gestão do Mandetta, o Sr. Wanderson, para falar sobre os efeitos sazonais do coronavírus no Brasil. Foi uma live excelente que mostra por que o estado de Minas, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estavam sem casos, enquanto a gente estava vendo uma situação caótica em São Paulo, Rio de Janeiro, norte e nordeste do país, né? Ele fala lá que Minas Gerais, a região sul do país, tem características de vírus respiratórios diferentes do restante do país. Então foi uma live excelente para explicar essa questão. Muitas pessoas aprenderam sobre vacinas e medicamentos, inclusive esse vídeo foi inspirador aqui para o canal, para a gente fazer um vídeo sobre isso também, para falar sobre imunidade, para falar sobre como que funcionam as vacinas, então excelente. Então, quanto ao trabalho do Átila, sem comentários, parabéns. Inclusive, entro na hashtag Obrigado Átila, foi muito legal, parabéns pelo trabalho. Mas o que eu queria discutir mesmo é um problema que faz explicar por que essa hashtag subiu nesse momento, que é a politização da ciência e o descrédito à ciência. A raiz do problema está na politização. Existem pessoas no governo, inclusive pessoas de alto escalão no governo, que são negacionistas da ciência. E isso se tornou um instrumento de movimentação de grandes massas. O negacionismo sempre teve aí, né? Ele sempre foi um elemento de conspiração contra a indústria farmacêutica, conspiração a favor de curas milagrosas que ignoram completamente a ciência. Mas o problema é que agora o governo está usando esse negacionismo para movimentar massas. O plano do governo não se baseia em ciência, mas sim em estratégias para se perpetuar no poder. E uma dessas estratégias é captar esse clamor popular por uma solução milagrosa contra um problema. E isso explica por que essa hashtag subiu. O Átila, assim como nós divulgadores científicos, estamos sendo atacados por pessoas que criticam a ciência, que falam sobre a ciência de uma forma como se ela fosse ruim, como se ela fosse criminosa, porque a ciência, a intelectualidade, o pensamento científico, ele faz questionar, ele é cético, ele faz questionar ações não só de políticas públicas, mas do próprio governo. É muito triste que a ciência hoje ela seja uma pauta de esquerda. Afinal, nós sabemos que a ciência ela tem meios de ser usada pela direita e pela esquerda. Os países desenvolvidos do mundo, os países que mais se desenvolveram no pós-guerra, utilizaram ciência, muitas vezes em governos de direita, investiram em ciência nas universidades, aproximaram empresas das universidades para adquirirem tecnologias e inovações tecnológicas que estavam sendo desenvolvidas ali nas universidades. Então a ciência ela tem como ser usada pelos dois lados. É muito triste que a gente esteja vendo uma politização, uma partidarização da ciência. Ciência, pessoal, não é de esquerda nem direita. Ciência é avanço para frente, é avanço na sociedade. E no momento em que pessoas e robôs começam a criticar a ciência porque a ciência vai contra um plano de governo, a gente vê que o problema está na politização, está na falta de pensamento crítico das pessoas e está na falta de senso de alguns
em entender que a ciência não tem um lado. Ela apenas apresenta fatos, analisa hipóteses e te dá uma resposta para aquilo que nem sempre você está esperando que seja a verdade. Às vezes o que a ciência te apresenta é algo que você não espera, é algo que você não gostaria de ouvir, mas ela está lá te apresentando. E é isso que é muito difícil de explicar para muitas pessoas. Ninguém está tirando esperança de ninguém. Quando o Átila fala lá de 1 milhão de mortos, ele está apenas fazendo um alerta para as pessoas de que o que há provado hoje de que funciona é o isolamento social, o uso de máscara, o distanciamento social, as vacinas, os medicamentos que na época não existiam e ainda não existem. Então a minha defesa aqui, pessoal, é pela ciência. Eu queria te pedir para compartilhar esse vídeo, para tentar fazer esse vídeo chegar lá no Átila, para colocar aí embaixo nos comentários, não se esqueça de fazer isso, é muito importante, #obrigado Átila por esse trabalho incrível que você está fazendo. E eu queria te pedir ainda para se inscrever no canal, clicar no gostei aí embaixo e também assistir esse vídeo aqui para você ver como que a galera nos comentários está me atacando porque eu estou falando mal da solução milagrosa que é a cloroquina. Ou então esse vídeo relacionado. Eu agradeço a sua audiência e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.